Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, recentemente eu mostrei uma partida no canal do nosso brasileiro grande mestre Luiz Paulo Suppi vencendo o Magnus Carlsen numa partida aí de Blitz na internet, uma vitória fantástica, né? E a reação do Magnus Carlsen, né? Uau, ele mesmo ficou impressionado com a vitória aí do nosso brasileiro Luiz Paulo Suppi. Não é de hoje que ele vem surpreendendo na internet, ele venceu também o Daniel Narodsky. Uma vez eu estava assistindo na internet no chess.com duas partidas seguidas, Daniel Narodsky, um dos melhores jogadores do mundo. E recentemente a gente ficou sabendo aí de uma treta. Eu estava vendo ao vivo as partidas, inclusive do Luiz Paulo Suppi contra o russo Ian Nepomniachtchi, né? O Ian Nepomniachtchi, um dos melhores jogadores do mundo, xadrez de elite aí, né? Super grande mestre e tudo mais. Eu estava assistindo ali no meu celular e feliz da vida, vendo algumas vitórias aí do nosso brasileiro Luiz Paulo Suppi para cima do Nepomniachtchi. Inclusive está aqui na tela, todas essas partidas aqui são desse match contra o Nepomniachtchi, um match amistoso, não é torneio nem nada, são partidas aí no chess.com. E a gente percebe que o Nepomniachtchi venceu o match, foi 5,5 a 3,5, mas foi uma boa pontuação aí para o nosso brasileiro, né? 3,5 pontos, 3 vitórias aí para cima do Nepomniachtchi. Um empate e 5 derrotas, uma bela pontuação. E eu estava gostando muito das partidas, não fiquei até o final, perdi a treta, mas eu soube que teve uma treta depois que o Nepomniachtchi deu a entender ali que o Suppi... primeiro ele falou que o Suppi estava jogando... Como pode alguém jogar como amador e depois jogar como stockfish? Então ele ficou... meio que tentou ofender mesmo, né? Talvez ali o brasileiro... dando a entender que ele poderia estar usando um engine ou a ajuda de algum computador, e obviamente que não, tá? Então aqui eu vou rapidamente mostrar para vocês, aqui a gente tem a precisão dos jogadores aqui, onde está meu mouse, tá? Então a gente vê altíssima precisão dos jogadores, isso é normal. Aqui o Suppi fez 97,4% de precisão na primeira partida e venceu, contra 86,4% do Nepo. A segunda partida o Suppi fez 35,5% de precisão, né? Quem que usa um computador e outra, gente, a partida aqui de 3 minutos, não dá para usar computador, né? A partida é muito rápida. Então, assim, uma alegação totalmente desnecessária, descabida, né, do Ian Nepomniachtchi. E mais uma vez, Nepomniachtchi é um grande jogador, já tem seu espaço no cenário mundial, desnecessário o comentário, né? Mas aqui justificando, ó, aqui ó, os dois tiveram a mesma assertividade, 98,4% de precisão, um empate, né? Aqui o Ian Nepomniachtchi foi um pouco mais preciso, 98,7%. Então vou falar que o Nepomniachtchi está usando engine, é ridículo, né? Não cabe, nesse nível as pessoas não fazem isso. Aliás, usar engine é coisa de amador, né? Na maioria das vezes a pessoa tem algum problema psicológico, não está conseguindo vencer e usa desse recurso para se sentir na grandiosidade de um jogador, mas ela mesma sabe que ela não é. Então assim, é uma coisa que precisa de tratamento, talvez, ou da pessoa mesmo tentar sair disso, né? Quem faz uso disso. Mas em geral é coisa de amador, né? Não coisa de grande mestre. Tirando o caso que a gente teve, alguns casos realmente onde o nível estava caindo e a pessoa... né? A gente teve o Igor Houses, que usou auxílio de computador, um grande mestre que com o passar da idade foi usando esses recursos. Enfim, são casos muito raros, né? E não dá para fazer isso em partidas de 3 minutos, né? Então aqui ó, o Suppi, 95,5% de precisão, levou essa, né? 72% para o Nepo. Aqui o Suppi já fez 84,4% de precisão, o Nepo levou, né, a melhor. Aqui o Nepo fez 58,6% de precisão e tá chorando, né? Pô, joga melhor então, né? Vai jogar ali, não vai dar o seu melhor e vai falar que o adversário tá usando engine, não tem muito cabimento, né? Mas então, assim, eu vou mostrar uma dessas partidas, vocês devem estar curiosos, mas eu quero comentar um pouco mais sobre a presença do Suppi no xadrez online. Eu estou aqui no rating do chess.com, mundial, no ranking mundial aqui. A gente vê em primeiro lugar o Hikaru Nakamura com 3.250 de rating. A gente tem aqui na sequência, se eu não me engano é o Artemiev, o Vladislav Artemiev, segunda colocação. Aqui o Firuza, o jogador iraniano, a promessa aí do xadrez mundial. Aqui temos o Wesley So, o Grishuk, né, o Parmov. Aqui, se eu não me engano, esses dois do Afeganistão, né? Essa bandeira do Azerbaijão, eu e as bandeiras. Aqui os dois do Azerbaijão, né? O Mamedov e o Mamediarov. Aqui é o Danil Dubov. Enfim, a gente vai indo. E Daniel Narodsky. E aqui a gente tem na 17ª colocação. Ontem estava na 13ª. É que teve gente que foi subindo aí. Mas enfim, top 20 aí. Tá o nosso brasileiro, Luiz Paulo Suppi, né?
Olha que beleza. E ele tá na frente de muita gente muito forte, né? Tá à frente aqui do Vidit Guriati, né? O indiano. Tá na frente aqui do Caruana, tá na frente aqui do Svidler, tá na frente aqui do Nihal Sarin, outro fenômeno indiano. Tá na frente aqui do Karyakin, tá na frente de muita gente que a gente conhece aí, ó, George Mayer, alemão, número 1 da Alemanha, né? O Chess Brown, o Eric Hansen, que faz muitas partidas jogando partidas rápidas. O nosso brasileiro é melhor que o Eric Hansen, né? Em termos de rating aqui do chess.com e tudo mais. Então fica uma reflexão, né? Por que será que o Luiz Paulo Supi não está num xadrez de elite nos torneios mundiais de Blitz e tudo mais? Será que não falta incentivo, né, do Brasil? Será que não falta patrocínio para poder participar, para poder estar presente em todos esses torneios e conseguir o que precisa para integrar essa galera do xadrez de elite, né? Fica essa pergunta, fica essa reflexão, mas o fato é que o Supi tem xadrez aí para jogar tranquilamente, né, para disputar com essa galera. Então o uso de engine é completamente descabido. E fazendo justiça, né, tentando apoiar um pouco essa argumentação, não é de hoje que o Nepomniachtchi mostra insatisfação perdendo contra brasileiros. Aqui eu tenho um vídeo dele jogando contra o nosso brasileiro Alexandre Fier. Eu vou mostrar o finalzinho aqui da partida. E a reação do Nepo não é das melhores, né? Aqui o Nepomniachtchi está aqui na frente do vídeo de camiseta preta. O nosso brasileiro está aqui o ombro dele, o Fier. O Nepomniachtchi aí está tomando uma pressão na posição. O Fier vai jogando de forma bem precisa. E aqui ele abandona e derruba as peças, né? Então a gente vê que não é de hoje que o Nepomniachtchi não sabe, não lida muito bem com a derrota, né? Faz parte de um profissional, de qualquer esporte, de qualquer atleta, saber lidar com a derrota. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade com isso, não vamos julgar aqui nem crucificar o Nepomniachtchi, né? Mas assim, claro, ele tem essa dificuldade de saber perder, ele precisa lidar com isso melhor, às vezes até buscar alguma ajuda, né? Psicológica, né? E tudo mais para poder, né, saber lidar melhor com as derrotas, né? Mas é isso, gente, aí só explicando um pouco da treta e dando a minha versão aí também, né, sobre o que eu enxergo de tudo que aconteceu. E para finalizar, por que não? Vamos dar uma olhada aqui numa partida, numa dessa vitória aí do Supi contra o Jan Nepomniachtchi. O Supi aqui de brancas abre a partida com D4, peão da dama, peão da dama. Temos F5 aqui, a defesa holandesa pelo Nepomniachtchi. C4, cavalo em F6, cavalo F3, G6, G3, bispo G7, bispo G2, roque. Então todo mundo aí desenvolveu o cavalo, o bispo já deu roque, protegido. A presença do Supi no centro é um pouco maior. D6 aqui pelo Nepo, cavalo C3, dama em E8 e agora D5, imediatamente ganhando espaço aí no centro. Cavalo em A6, cavalo D4, talvez de olho aqui na disputa da casa de E6, cavalo C5, brigando pela casa de E6 também, mas agora B3 simplesmente. H3, bispo B2, A6 e agora B4, o Supi já cutuca o cavalo aí do Nepo. O Nepo joga o cavalo de C em E4, cavalo por E4, cavalo por E4 e aqui o Supi vai para uma ideia muito interessante com o lance C5. Aliás, o Supi vem jogando de uma forma bem criativa, ele tem esse estilo bem desapegado materialmente falando, ele vai para cima. A partida seguiu com G5, torre C1, A5, F3 atacando aí o cavalo volta para F6 e agora B por A5. Cavalo por D5 e aqui nessa posição o Supi começa um ataque muito forte com dama B3 primeiro, explorando essa diagonal aberta, o cavalo está cravado, E6 então protegendo e agora C por D6 primeiro e depois de C por D6, E4 atacando o cavalo. A partida segue com F por E4, F por E4, a troca de torres agora é possível. Torre por F1 e agora o cavalo em segurança, cavalo C7. E nessa posição o Supi faz um movimento muito forte. Se você quiser dar pausa e encontrar aqui o movimento do Supi, vale a pena. É incrível como tão rapidamente, né, o nosso Supi encontra um recurso como esse. Mas ele já estava de olho nesse plano faz tempo, não é de agora que ele descobriu isso, ele já estava querendo fazer isso. Aproveitando aqui o tema da cravada, o Supi faz o lance cavalo em F5, atacando D6, atacando o bispo, né? O rei já está exposto, a posição do Supi é muito boa. Aqui o Nepomniachtchi faz o lance bispo em F8 e a partida segue com mais um lance incrível aqui do Supi, dama C3, deixando aqui o cavalo em F5. A partida seguiu com E por F5 e agora dama em H8 cheque e depois de rei F7, dama em H7 cheque. O Nepo abandona aí a partida, vitória do nosso brasileiro Luiz Paulo Supi. E aqui não dá mais, né? Rei E6,
levaria a checkmate aqui de peão, né? E por F5 seria checkmate de peão. Olha a força do bispo aqui, tirando casa de fuga do rei, ó, combinado com outro bispo aqui, tirando as casas escuras e a dama tirando todas as casas aqui de cima. Seria um belíssimo de um checkmate, por isso que o Nepo aí abandonou, né? O Nepo abandonou. Aqui, bispo F8 foi um lance que... Aqui as brancas já estão completamente melhores já, né? Aqui teria uma continuação interessante com o bispo por B2. Poderia jogar aqui primeiro o cavalo por H6 e não o cavalo por D6. Cavalo por D6 poderia levar ao equilíbrio ou a uma ligeira vantagem para as negras. Mas cavalo por H6, cheque. E depois de rei H7, dama por B2, sacrificando o cavalo. E se rei por H6, dama entrando aqui em F6. Não dá para cobrir de dama, senão a dama está entrando aqui na oitava, seguida da subida da torre, com um ataque mortal. De checkmate, teria que jogar rei H7. E aí dama por G5, e apesar da peça a menos aqui para as brancas estão ganhas por conta da exposição do rei e a entrada da torre, né? É muito difícil as pretas conseguirem colocar as peças em jogo aqui também numa posição como essa. A única que poderia tentar entrar no jogo seria a dama, com dama G6, mas aí dama E7, cheque, rei H6, dama F8, cheque, dama G7, torre F6, rei H7, torre F7, daria vitória aí para o Sup. Puxa, mas o Rafael, o Sup calculou tudo isso quando ele jogou aqui o lance cavalo em F5? Obviamente que não, né? Mas aqui entra a experiência do jogador, entram os estudos, reconhecer padrões, né? Reconhecer aí padrões táticos, a exploração aí de debilidades, né? A exploração da cravada, o ataque ao rei adversário, a atividade das peças. Isso é o que o grande mestre estuda, essa é a profissão do grande mestre, né? Então aqui é totalmente trivial para um grande mestre genial como o grande mestre Sup, né? Tá totalmente um gênio como o Sup não precisa de recursos aí de computador, né? Ele não teria o porquê fazer isso, né? Então tá mais do que provado. E ele não teria perdido, né? Teria ganho todas do Nepomniachtchi. Se ele estivesse usando o computador, teria ganho todas, né? Então não há dúvidas. É claro, o Nepomniachtchi sabe disso também. Ele quis dar uma provocada, assim como ele derrubou as peças ali do Fear, né? Quis dar uma provocada. Faz parte também. Todo esporte existem as suas tretas, né? Existem as suas coisas desse tipo, né? E faz parte do xadrez. Vamos compreender aqui o Nepomniachtchi. O Nepomniachtchi continua sendo um grande jogador que eu admiro muito. O Nepo, né? Eu gosto muito do estilo dele, é um cara aí que faz frente aí a grandes jogadores, né? Um jogador aí da elite do xadrez mundial, um cara incrível, né? Como jogador, como pessoa, todos nós temos os nossos problemas, aqui só fazendo aí a justiça ao nosso brasileiro Sup, tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!